Essa aqui, gente, fazendo a comemoração do Pirata, lá do Verratti, é a irmã Elaine. Ela é freira vascaína. Inclusive, já presenteou o Verratti com um terço. Sábado ela foi lá em São Januário ver o show do atacante abençoado. Craque em simpatia, espalha gentileza, bendita celebridade a irmã Elaine. Dona de um sorriso iluminado que transmitiu a emoção contagiante dela ao ganhar de aniversário uma camisa do Vasco e viralizou na torcida. Disseram que era um sapato que estava ali e quando eu vi que era camisa, foi demais. Dona de mãos caridosas que distribuem comida em trabalho social e carinho a um ídolo em especial que alimenta essa alma vascaína. Quando eu dei um texto para ele, eu disse: Verratti, eu admiro muito a sua garra. Para mim é hoje uma representatividade de ser vascaíno. Eu sempre fico com um terço no vestiário que me deu de presente quando eu estava em Belgrano e ele agora me deu mais um e nada, me abençoou muito para o jogo de hoje. O jogo contra o Sport estava tenso, até que o Verratti acalmou a irmã Elaine. Verratti! E depois de novo. Cruzou pro Verratti! Mas dessa vez teve uma certa agonia, enquanto o árbitro Wilton Pereira Sampaio revisava o lance por suspeita de falta do Verratti. E a gente ficou numa tensão. Muito novo para mim tudo isso. A ação do Verratti foi faltosa. Ele tem uma ação com o braço que é direto, o risco ali de estar atingindo muito próximo do olho. Mas veio o alívio quando o gol foi validado. Não seria uma noite sem outros sustos para ela, porque teve até gol contra do Hugo Moura. Mas o Ryan deixou tudo na santa paz novamente. A cria da colina entra para contra-atacar! Triunfo para ele, para toda a torcida. E que acalmou a pressão para cima do técnico Fábio Carille. Alguma vez esse Vasco atual de 2025 do Fábio Carille fez a sua fé fraquejar no time ou não? Não, é muito amor. E temos que dar força para o Carille. É muita simpatia, irmã Elaine, né? E o Vasco venceu, gente. O Sport 3-1 com festa da torcida em São Januário. Aí eu quero saber se vai continuar o casamento. Vai ou não vai, o Pedrosa? Vai, não tem mais. Até o próximo jogo. A primeira chance foi em belo chute de Coutinho para uma defesa de cinema do goleiro Kaique França. Só que ele não pôde fazer nada quando o Verratti recebeu na pequena área e abriu o placar. 1-0 e explosão da torcida em São Januário. O que era bom ficou ainda melhor quando o Nuno cruzou e o Pirata subiu de cabeça para anotar mais um. Gol com a cara do artilheiro. Léo Jardim salvou quando Chico ficou na cara do gol. O Sport tentou a reação e Barleta mandou uma bola na trave. E após cobrança de escanteio, Hugo Moura tentou afastar e acabou marcando contra. 2-1. O Vasco teve grande chance com o PH, que mandou para fora. Mas o alívio veio mesmo quando o Ryan avançou com velocidade, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Final, Vasco 3, Sport 1. Cadê o sorriso do Lucas Pedrosa? Gostou do Vascão, Pedrosa? Gostei, não foi não se... Gostei, eu vou falar agora. Que isso? Levanta essa cabeça. Não foi um jogo de amplo domínio do Vasco, não, mas o Vasco fez uma boa partida. Se a gente for pegar os primeiros minutos, inclusive nos 15 primeiros minutos, a grande chance da partida foi o Felipe Coutinho chutando de fora da área e o goleiro do Sport fazendo uma bela defesa. A partir daquele momento ali, dos 15 até os 30, que foi quando aconteceu o jogo do Vasco, o Sport acabou dominando a partida. No sentido de ter controle, trocar mais passes, ser uma equipe que conseguiu dentro da casa do Vasco em São Januário, ter um pouco mais de transição nessa troca de passes. Mas chances claras não tinha conseguido. Quem conseguiu a chance clara? Numa escapada do Moreira pela esquerda. Cobrança de falta na área, o Lucas Piton cobra, o Garré acaba sobrando essa bola para ele. Eu fiquei louco porque eu achei que ele tinha que chutar, mas na verdade ele tá lá dentro do campo por isso, porque ele é mais inteligente do que eu. Ele cruza, o Felipe Coutinho participando de mais um gol na temporada, inclusive,
quero fazer um destaque aqui à parte. Felipe Coutinho está jogando futebol. Aquilo que aconteceu no ano passado ficou para trás. O jogador de 2025 é o jogador que o torcedor do Vasco esperava. Está jogando muita bola e está sendo um jogador decisivo para os Gigantes da Colina em 2025, só não mais decisivo do que Verratti, que nesse momento aí, no oportunismo, conseguiu fazer o seu 45º gol com a camisa do Vasco, colocou o Vasco na frente. Logo depois do gol do Verratti, o Vasco empilhou 2, mais 3, até chegar ao segundo gol, nesse momento, com uma tabela ali do Lucas Piton com o próprio Nuno Moreira, e o Nuno Moreira que foi uma baita contratação também, jogador muito interessante pro Vasco da Gama, cruzamento na área, aí não tem jeito, né? Verratti de cabeça Você consegue achou que fazer foi o gol. falta? Não achei que foi falta. Sabe por quê, Fernanda? Teve o jogo contra o Lanús, que falaram que foi falta no Lemos, que empurraram Lemos e tudo mais, e etc. E eu falei aqui, pra mim, isso não foi falta. Inclusive, citei o exemplo do Verratti, falei, o Verratti faz isso o jogo inteiro, porque é uma disputa de bola. E pra ser muito honesto, se eu fosse torcedor do Sport, eu ia estar chateado com o zagueiro do Sport, que preferiu abrir os braços, não disputar a bola e esperar uma carga do Verratti não disputar a bola. Pra mim, não foi absolutamente nada. Aquilo ali é lance de jogo, lance de bola aérea, e ele ficou talvez com medo do Verratti, e o Verratti foi lá e fez o gol. Você não teria medo do Verratti, não? Teria, na bola aérea? Tem que achar alguém melhor do que ele no mundo. Tá difícil ultimamente. Eu também teria. E aí, no segundo tempo, o Vasco volta muito mal para a segunda etapa. Eu acho que o Sport ali teve uma oportunidade até de conseguir fazer o 2-1 já no início, com uma bola do Barleta que ele bate na trave. Foi a grande chance do Sport. No final do primeiro tempo também teve uma chance que o Léo Jardim pegou. E aí depois o Vasco, infelizmente, faz o gol contra. O Hugo Moura, que estava fazendo uma baita partida, acaba desviando essa bola no primeiro pau. E aí traz o Sport de volta para a partida. Mas se a gente tá reclamando aqui, tá criticando aqui tanto o técnico, eu tenho que dar moral pro Fábio Carille, porque quando ele errou contra o Melgar, a gente massacrou ele aqui. E dessa vez, ele foi o cara das substituições pra partida. Por quê? Ele coloca o Adson na partida e ele coloca o Jair também. O Tietchan não conseguiu repetir o bom jogo que ele fez contra o Melgar e o Garré tava cansado. Quando o Adson entra, ele dá outra cara ao time do Vasco. Ele retoma um pouco do controle da partida, dá uma finalização e depois, um pouco mais pra frente, ele coloca o Payet e coloca o Ryan. Muda a formação, coloca o Ryan de ponta esquerda, o Verratti pede para sair, entra o Alex Teixeira e o Payet entra. E o Payet entra muito bem, porque ele até perde uma chance, que ele tem essa mania de não chutar no gol. Logo depois ele consegue fazer aquele passe. Pra galera que tá achando que foi um chutão, aquilo não foi um chutão. Ele dominou no peito, deu o passe pro Ryan de costas. E o Ryan vai muito bem ali na ponta esquerda, coisa que nem é a posição dele, mas consegue disparar e fazer o 3-1 pro Vasco. Então, foi um jogo de controle? Não. Foi um jogo extremamente vistoso, o Vasco jogou demais? Não. É que você olha o placar, né, e acha que não quem foi não isso, viu, né? Mas o Vasco competiu, Fernanda. Sim. Competiu, venceu em casa. Ah, o Vasco depende do Verratti. Que beleza, porque o Botafogo depende do Igor Jesus, Sim, o Flamengo depende do Arrascaeta, o Palmeiras depende do Paulinho, do Estevão, e todos os times dentro do Campeonato Brasileiro dependem dos seus jogadores. E ainda bem que o Vasco depende de um cara que tá aí fazendo, empilhando gols desde que chegou no futebol brasileiro. A gente viu o que aconteceu com o Fluminense quando o Cano não estava bem na última temporada. Tá tudo bem. Ainda mais com esses 9 da moda antiga, né, que a gente tanto gosta aqui, que a gente tanto elogia, o time realmente depende deles. E tá tudo bem, não tem problema. Normal. E aí o Fluminense foi campeão de sua Libertadores, jogando uma bola linda em 2023 e com um Cano avassalador. Esse tipo de camisa 9, ele é dependente, você fica dependente. E qual é o problema? Nenhum. Se o Verratti é do Vasco, tem que ser o Vasco que depende do Verratti mesmo. Quando faz o gol contra, e aí baixa a energia até das pessoas que estavam torcendo pro Vasco perto de mim, né? Eu falei, de novo, né? Vai acontecer o quê? O Vasco vai começar a puxar o freio de mão, fica com aquela cara de assustado, a irregularidade, né? Inconstância dentro de um jogo. E aí eu acho que o Carille mostrou. Eu aprendi com o que eu mexi e não deu certo. Eu entendi que o Vasco é o time da virada, que o Vasco é o time que busca até o fim, não é um time que você vai ganhar de 1-0 e ficar fechadinho e a torcida vai gostar. É personalidade, isso é cultura. E eu acho que ele tá entendendo o que é ser treinador do Vasco da Gama e isso vai ser aos pouquinhos. Agora, olha só, o Vene Casagrande, o Verratti entrou no top 20 dos estrangeiros com mais gols no Brasileirão. Ele se igualou ao Meu Louco Abreu e ao Tevez com 25 gols na competição e vai passar porque os dois já pararam de jogar e o Verratti tá aí voando. E eu queria saber de você, Vene, por que você acha que ele tá tão avassalador, que me parece também que os números pessoais dele são os melhores. Até quando ele jogava na Argentina, ele tá com a média de gol, era 7 ponto alguma coisinha, tá um pouquinho, era 0,7 alguma coisinha por gol por jogo, e ele aumentou esse lastro aí desde que ele jogava na Argentina. É a melhor fase da carreira do Verratti na vida dele mesmo. Por que você acha que ele tá tão avassalador assim, Vene Casagrande, no auge dos seus 36 anos? 37. 37 anos, Verratti. A gente estava falando aqui que
o time depende desses jogadores que têm esse perfil, camisa 9. Só que eles também dependem do time. O time precisa desempenhar para eles conseguirem fazer a bola chegar na rede. E o Verratti, ele já conseguia fazer isso, só que agora tem um grande diferencial, ele tem melhores jogadores ao lado dele. Ele tem o Nuno Moreira, que chegou muito bem ao Vasco da Gama, ele tem o Garré, que chegou muito bem, ele tem o Adson, que entra no segundo tempo, muito bem, como o Pedrosa mencionou. O Coutinho ele tem voando, o Coutinho. Hein? O Coutinho está evoluindo por quê? Porque também tem a ajuda desses jogadores. Então, acho que isso justifica bastante. E você falou sobre o treinador do Vasco da Gama, a gente precisa mencionar que ele é um treinador extremamente experiente, gente. Ele é vencedor, querendo ou não, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, querendo ou não, ele ajudou o Santos a voltar para a Série A. Então, é um cara que entende de futebol. Óbvio, começou mal, acho até que no discurso dele de entrevista coletiva ele estava indo mal, só que eu vi a entrevista coletiva depois desse jogo aí, acho que ele percebeu que ele estava indo no caminho errado e agora ele já está indo no caminho certo, elogiando a torcida do Vasco da Gama. Então, é um treinador que precisa ter a moral também do torcedor para poder, enfim, ter a confiança, porque não adianta o torcedor só ficar criticando, vai chegar uma hora que o treinador também, ele pode, entre aspas, cansar. Eu acho que o treinador do Vasco da Gama, ele merece essa oportunidade, esse voto de confiança do torcedor vascaíno. E mais uma vez o grupo sai para comemorar junto com ele, Benê. A gente sabe que dentro do futebol, se o jogador não está fechado com o treinador, nada dá certo. E o grupo do Vasco, independentemente da sua opinião sobre o Carille ou não, tá fechado com o Carille. Então acho que tem que acreditar nesses jogadores porque são eles que entram em campo. E o Pedrosa trouxe aqui na semana passada, ele pode talvez não ser agora a melhor opção pro Vasco, mas agora é. Porque você vai no mercado buscar, você já não tem tanta opção. E aí você começa um novo trabalho, se adapta, é outra preparação. O Caixinha que o Vasco da Gama tentou foi demitido hoje do Santos. Sim. Foi. Ou seja, não quer dizer que quando você escolhe um treinador, ele vai dar certo. Pois é. E o Caixinha, eu adoro o Caixinha.